ele acaba se apaixonando por sua amiga do trabalho e a leva pra casa. Eu sou o tio Rock, deixe seu like e bora. Tudo começa em uma manhã, quando uma mulher pergunta à amiga se ela assistiu a um programa matinal sobre romances no ambiente corporativo, citando um caso parecido envolvendo Tanaka, do setor de vendas, e Yoshioka, do RH, que claramente estariam namorando. Outra colega lamenta que trabalhar em andares diferentes reduz as chances de interação, destacando que eles até trouxeram lembrancinhas idênticas. Perto dali, Kate, de 28 anos, trabalha em silêncio até que X1, de 32, de repente pergunta o que ela acha dos boatos de romance no escritório. Ela responde que não tem opinião formada. Enquanto isso, os fofoqueiros continuam afirmando que o casal provavelmente está junto há cerca de um mês. Fingindo desinteresse, Shumo comenta que os dois não deveriam agir com tanta ousadia perto de Takate. Maria, de 26 anos, questiona por que eles ainda fazem questão de ir ao trabalho se saem para se encontrar. Os curiosos acrescentam que quase serem flagrados só aumenta a adrenalina do casal. Ao escutar isso, Maria observa que os dois parecem estar encenando um espetáculo, o que deixa Takate desconfortável. X1 eventualmente retorna à sua mesa, e Mitsuya, também de 28 anos, aproxima-se de Takate com ar confiante para reclamar que seus comprovantes foram recusados outra vez. Ele explica que não pode fazer nada, já que o assistente da diretoria é extremamente rigoroso com aprovações. Irritada, Mitsuya acusa o departamento financeiro de agir com arrogância, mas Takate, pouco interessado na discussão, devolve o recibo ao colega. Ao sair, ela o chama ironicamente de burocrata, insinuando que ele está se tornando um robô corporativo, comentário que realmente o atinge. Até Maria percebe que a crítica foi pesada, principalmente porque as duas ingressaram na empresa na mesma época. Shizu duvida que Takate e a ruiva impulsiva consigam melhorar a convivência. Mais tarde, quando Takate chega em casa, Mitsuya aparece para pedir desculpas pelo comentário feito no trabalho. Ela admite que estava apenas encenando para evitar suspeitas. Sofrendo com dor de cabeça, Takate confessa que temeu ser demitido após o ocorrido. Mas Mitsuya explica que o comportamento estranho dela se deve à recente mudança no status dos dois. Eles começaram a namorar no dia anterior. Quando ele pergunta se isso é mesmo real, Mitsuya confirma. Apesar das discussões públicas, os dois vinham nutrindo sentimentos em segredo. Depois de dividirem uma cerveja, ele pergunta se devem manter o relacionamento escondido até dos colegas mais próximos. Ela concorda, mas reforça que não podem agir normalmente no expediente. Preocupado, Takate entende que precisa ser tratado como antes. O verdadeiro desafio é que Mitsuya tem dificuldade em disfarçar o que sente e, às vezes, toma atitudes extremas para proteger o segredo. Assim, ela estabelece regras claras. Primeiro, nada de trocar olhares nos corredores. Segundo, ao se encontrarem à noite, devem descer 3 estações antes do destino, como fizeram naquele dia. Terceiro, nas folgas, devem se ver em casa, nunca em locais públicos. Embora Takate ache adorável o jeito sério dela ao impor essas regras, ele admite que gostaria de sair juntos ocasionalmente. Ainda assim, Mitsuya prefere manter tudo sob controle, especialmente depois que ele ficou abalado quando ela se aproximou mais cedo. Frustrado, Takate reflete que não quer exagerar nas demonstrações de afeto no trabalho e se recorda de um boato dizendo que o segredo adiciona emoção aos relacionamentos. Porém, para ele, isso não é brincadeira. Ele só quer sentir que está realmente namorando. Talvez esteja exigindo demais. Mitsuya então sugere que saiam usando máscaras, o que mais uma vez encanta Kate. Ela pede desculpas pelas limitações impostas, explicando que, se descobrissem no escritório, poderiam surgir fofocas desagradáveis e complicações. Como Takate não quer que ela vire alvo de comentários maldosos, concorda que manter discrição é o melhor caminho. Mitsuya insiste que valoriza muito o relacionamento desde o início e acredita que seria estranho para todos se soubessem da verdade. Ao ouvir isso, Takate se aproxima e admite que é justamente essa tensão que tem feito seu coração acelerar nos últimos dias. Alguns dias depois, o caos se espalha pela empresa durante a fase mais agitada do mês. Em certo momento, Mitsuya tenta se voluntariar quando alguém precisa levar documentos à contabilidade, uma desculpa para ver Takate. No entanto, as amigas a impedem, lembrando que ela costuma ser ríspida com aquele setor. Decidem resolver no pedra, papel ou tesoura. Como resultado, e devido ao volume intenso de trabalho, já faz uma semana desde que Mitsuya teve a chance de falar com ele. Finalmente, Takate conclui suas tarefas e recebe uma mensagem de Mitsuya avisando que está indo para casa antes do encontro marcado mais tarde. Quando ele termina, tenta ligar, mas ela já está dormindo e não atende. No dia seguinte, no escritório, Shuno pergunta se ele está com todos os relatórios, e Takate confirma enquanto pensa no cansaço acumulado. Após a reunião, ele retorna aos intermináveis números na tela, tarefa mentalmente exaustiva. Para piorar, os recibos não fecham, o que significa que não há previsão de quando conseguirá terminar. Nesse instante, o elevador se abre e ele se vê frente a frente com sua amada, que finge não reconhecê-lo. Ela entra e pede que alguém aperte o botão do primeiro andar.
Enquanto isso, Tax, tentando agir com naturalidade, pensa que não conseguiu falar com ela na noite anterior. Ela havia adormecido, mas depois enviou mensagem pedindo desculpas por ter cochilado. Como começaram a se envolver há pouco tempo, ele se pergunta se ela sempre foi tão serena. Nesse momento, Shuno pede desculpas a um colega e comenta que Mitsuya ajudou o assistente da diretoria com alguns documentos. Mitsuya responde que não foi incômodo algum e pergunta se tudo ocorreu bem. O colega confirma que o diretor elogiou a organização. Shizuo então elogia Mitsuya e pergunta a Takeshi se ele concorda. Surpreso, ele hesita antes de afirmar que Mitsuya é praticamente o padrão de excelência do grupo. Embora fique satisfeita, ela finge levar na brincadeira. Percebendo o constrangimento dela, Takeshi comenta em tom leve que talvez o diretor devesse solicitar ajuda diretamente à contabilidade. X1 discorda e acrescenta que Mitsuya pode recusar da próxima vez, já que o setor de planejamento anda sobrecarregado. Nesse instante, Takeshi nota as orelhas dela ficarem vermelhas e teme que alguém perceba algo suspeito. De repente, Shuno chama os dois, mas apenas para dizer que deveriam parar de se diminuir, já que trabalham bem juntos. Nervosa, Mitsuya acaba pronunciando errado o nome de Takichi, o que o deixa ainda mais apreensivo, com medo de que seu nervosismo fique evidente. O elevador fica cheio, e agora bem próxima do namorado, Mitsuya sussurra que Shizu não parece desconfiar de nada. Tak responde baixinho que quem está agindo de forma suspeita é ela. Decidem encerrar o assunto, mas acabam encostando as mãos sem querer e aproveitam para entrelaçar os dedos discretamente. Mais tarde naquela noite, enquanto conversam ao telefone celebrando o fim do período mais corrido da empresa, Mitsuya sugere que passem a se chamar pelos primeiros nomes quando estiverem sozinhos. Takichi resiste dizendo que está acostumado a chamá-la de Mitsuya, mas ela insiste para que a chame de Yui. Ele fica tenso, embora no fundo fosse exatamente o que desejava. Ao sair para o encontro, ele comenta que saiu de casa atrasado. Quando chega, fica encantado ao ver Yui toda arrumada. Ela diz que é um encontro especial, já que esperaram tanto por esse momento e ele a elogia de forma meio desajeitada, enquanto ela tenta aceitar o elogio sem corar demais. Ambos agem de maneira um pouco atrapalhada, tentando parecer naturais. Curioso sobre o filme, Takichi pergunta qual escolheram, e Yui responde que qualquer um que tenham combinado antes serve. Apesar da conversa anterior, ela ainda o chama pelo sobrenome, o que gera uma pequena discussão sobre por que ela não consegue usar o primeiro nome dele. Observando a situação, Takichi pensa que parecem dois adolescentes no ensino médio. Durante o filme, ele teme que tudo desmorone, já que sempre se trataram de forma formal. Em todos esses anos, nada extraordinário aconteceu, embora ele sempre tivesse desejado que algo especial florescesse entre ele e Yui. No meio desses pensamentos, surge uma cena assustadora na tela. Yui segura firmemente a mão de Takichi. Ao saírem do cinema, conversam sobre onde jantar, até que um homem chamado Suya aparece e cumprimenta Yui com entusiasmo. Ela responde com o mesmo calor, comentando que fazia muito tempo desde a última vez que se viram. Tentando não chamar atenção, Takeshi desvia o olhar. Suya sugere que saiam para comer algo e celebrar o encontro inesperado. Ao notar, Takichi também o cumprimenta. Takichi se lembra de que Suya foi um de seus primeiros mentores na empresa e veterano de Mitsuya na faculdade, alguém que ela sempre respeitou bastante. Os três vão jantar juntos, e Suya elogia Mitsuya por liderar a competição de novos produtos, o que desperta um leve ciúme em Takeshi. Ele explica que está na cidade a trabalho e passou pelo cinema por acaso. Com receio de que Suya desconfie de algo, Takeshi e Mitsuya mentem, dizendo que se encontraram por coincidência. Takichi pensa por um instante que talvez não importe, já que Suya trabalha em outra filial, mas Mitsuya deixa claro com um leve beliscão que quer manter o namoro em segredo. Mais tarde, após Suya ir embora, o casal comemora o sucesso da mentira. Yui agradece a Takeshi usando seu primeiro nome pela primeira vez, explicando que precisou de tempo para se sentir confortável. Quando ele a provoca por usar o primeiro nome de Suya com tanta facilidade, ela responde que na faculdade havia outros 3 Suzuki, então era mais prático chamá-lo assim. Divertido, ele a convida para continuarem o encontro em sua casa. Na manhã seguinte, ele a chama novamente pelo primeiro nome, fazendo-a corar. No caminho para o trabalho, encontra Maria no metrô, mas Yui a percebe antes e com rapidez entra no vagão seguinte. Nos dias seguintes, continuam fingindo ser apenas colegas enquanto se encontram às escondidas. Quando chega mais um dia de trabalho, Takichi e Yui novamente ocultam o relacionamento dos demais. No trajeto, esbarram um no outro por acidente, criando um momento constrangedor. Sem saber se devem se cumprimentar ou fingir que não se conhecem, optam por uma saudação rápida antes de se afastarem. Yui logo assume sua habitual postura rígida, lançando provocações a Takichi, que responde na mesma moeda para manter as aparências. Depois de um longo expediente, relaxam em um bar onde Takichi percebe Yui segurando um bocejo. Ela conta animada que seu novo produto de lanche está quase finalizado, um grande marco para ela, embora em segredo ainda tenha dificuldades para concluir a cobertura. Um colega sugere pedir a opinião de Maria, da contabilidade, conhecida por ter um excelente paladar para snacks. Mais tarde, enquanto Takichi ajuda Shuno a carregar algumas caixas, Yui aparece. Ele imagina que ela esteja ali por causa dele, mas se decepciona ao vê-la se aproximar de Maria em vez disso. Maria experimenta 2 versões do produto e recomenda com segurança a cobertura de coco, além de oferecer sugestões estratégicas de marketing.
Yui, impressionada com o conhecimento dela, anota tudo com atenção. Fica surpresa ao descobrir que uma contadora possui um paladar tão refinado. Takechi elogia Maria e comenta sobre sua popularidade entre avaliadores de petiscos na internet, deixando-a visivelmente sem graça. Constrangida, Maria pede que mantenham isso em sigilo, confessando que sua persona online, alegre e apaixonada por lanches, é bem diferente da imagem séria que transmite no escritório. Ela teme que os colegas passem a tratá-la de outra forma. Divertida com a timidez inesperada, Yui a tranquiliza e promete guardar segredo. Maria, por sua vez, fica surpresa com a gentileza de Yui, já que sempre a considerou intimidadora por causa de sua língua afiada, especialmente quando se trata de Takechi. Ela começa a se perguntar se Yui não seria ríspida apenas com ele. Maria então tenta justificar a implicância de Yui, lembrando que Takechi já repreendeu ela e X1 por pequenos erros de formatação, mesmo X1 sendo superior hierárquica. Yui concorda externamente, mas sorri em segredo ao recordar com carinho os modos excessivamente detalhistas dele. Enquanto Maria enumera outros hábitos irritantes de Takechi, Yui enxerga tudo como peculiaridades encantadoras, embora Maria interprete isso apenas como antipatia. Aliviada por seu segredo permanecer intacto, Yui subitamente se preocupa ao perceber que todos parecem achar Takechi irritante. Quando a culpa começa a surgir, Maria surpreende ao elogiá-lo, destacando seu jeito prestativo. Em voz baixa, Yui admite que sabe disso, lembrando-se do dia em que ele a ajudou a recolher papéis espalhados, momento em que seus sentimentos começaram a florescer. Enquanto Maria continua seu lanche, comenta que tanto ela quanto X dependem bastante de Takechi, já que sua disposição em ajudar o torna fácil de sobrecarregar. Yui aperta o lápis com força, ficando irritada ao ouvir tantas críticas misturadas com elogios, até que Maria a interrompe com um gesto. Ela esclarece que não sente nada romântico por ele, mas tem a impressão de que Yui está tentando defendê-lo demais. Yui paralisa por um instante, temendo ter sido descoberta, porém Maria conclui que as duas apenas têm uma rivalidade complicada por terem entrado juntas na empresa. Naquela noite, enquanto organizava a cozinha após o jantar na casa de Takechi, Yui percebe que ele está com os ombros tensos e se oferece para fazer uma massagem, conduzindo-o ao quarto para aliviar a tensão. Aproveitando o momento, Takechi pergunta sobre a conversa com Maria. Yui responde vagamente que discutiram um novo produto, omitindo as críticas feitas e evitando mencionar os comentários sobre ele. Desconfiado, Takechi questiona a súbita gentileza, e ela explica que o viu carregando caixas mais cedo e quis recompensá-lo. Corando, admite que é difícil resistir à vontade de tocá-lo no trabalho, fazendo o rosto dele ficar vermelho imediatamente. Percebendo o duplo sentido, Yui também cora constrangida. Tentando aliviar o clima, brinca dizendo que, na próxima vez, ele deveria retribuir a massagem. Alguns dias depois, Yui entra animada no departamento de planejamento, carregando uma sacola com amostras de lanches aprimorados com base nas sugestões de Maria. Distribui para a equipe em busca de opiniões. Ao notar que Kazuki enfrenta dificuldades com o computador, faz um gesto silencioso oferecendo ajuda e sorri ao vê-lo agradecer antes de retomar o trabalho. Enquanto isso, na contabilidade, Takechi está frustrado após o vice-diretor rejeitar seu relatório. Desanimado, afunda-se na cadeira enquanto X1 e Maria tentam consolá-lo, dizendo para não levar para o lado pessoal. Ainda irritado, sai para tomar café, convencido de que o vice-diretor implicou com ele por causa de apenas 2 linhas mal formatadas. 2 colegas notam sua expressão abatida, mesmo que ele tente disfarçar, e Yui também percebe. As amigas dela brincam que ela deve estar indo repreendê-lo, mas para surpresa de todos, ela se aproxima com um sorriso radiante e oferece amostras de seus lanches para avaliação. Enquanto o grupo elogia o chocolate intenso e as camadas de sabor, Takechi se surpreende quando Yui entrega uma amostra diretamente a ele. Ele pega da mão dela, experimenta e comenta apenas que está bom. A resposta vaga a incomoda, e ela insiste em receber uma opinião mais detalhada, mesmo que seja negativa, pois deseja aprimorar a receita. Takechi admira sua postura aberta, já que ele próprio tem dificuldade em lidar com críticas. Atendendo ao pedido dela, observa que a cobertura de chocolate está exagerada, tornando o doce difícil de comer sem sujar as mãos, mostrando a mancha em seu polegar como prova. Enquanto os outros minimizam a observação, Yui reconhece o ponto levantado, entendendo que praticidade é essencial para a maioria das pessoas. Agradece o feedback e retorna ao apartamento determinada a ajustar a receita. Inspirado pela perseverança dela, Takechi decide revisar seu relatório novamente, querendo demonstrar a mesma resiliência. Após o expediente, X1 convida ele e Maria para sair. Ele considera aceitar, sabendo que Yui costuma sair com o time dela. Inesperadamente, acabou encontrando o departamento de Yui no mesmo restaurante. Embora sentados em mesas separadas, X1 cutuca Takechi, incentivando-o a interagir com Yui, imaginando que algumas bebidas poderiam aliviar a tensão. Mesmo assim, cada grupo permanece no seu canto. Takechi conversa com Kazuki, que, diferente dos demais, bebe apenas suco. Quando Kazuki se afasta por um momento, Takechi fica sozinho. As colegas comentam que Kazuki é reservado por ser novato e explicam que foi Yui quem o incentivou a participar dos encontros, elogiando seu jeito acolhedor e atencioso. Ao ouvir isso, Takechi sente o peito se encher de orgulho por ela ser sua namorada. Ao olhar para a mesa dela, porém, se surpreende ao ver vários copos de cerveja vazios. De repente, Yui se levanta cambaleando
em direção ao banheiro, apoiando-se na pia. Preocupado, Takechi corre para ajudá-la, mas ela, teimosa, recusa a ajuda mesmo claramente desequilibrada.